Com eliminação precoce na Copa do Brasil, mesmo com 16 jogos de vencibilidade, o técnico Guto Ferreira fica numa corda bamba com a diretoria do Goiás. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes sobre o que disse o Edminho Pinheiro, o chefão dentro do Goiás, o que ele pensa a respeito do trabalho do técnico alviverde nesse começo de temporada, os questionamentos dos próprios torcedores. Será que o Goiás ele demonstra um padrão tático, técnico, enfim, nesse comecinho de ano, ou é muito pouco apresentado, visto que teremos uma Série A do Campeonato Brasileiro muito difícil, pela frente ainda em 2023, o que precisa ser mudado, algumas insistências com ruins jogadores, nesse comecinho do ano, como o Diego Gonçalves, o próprio Maguinho, no jogo de ontem, algumas alterações. De fato, o Guto Ferreira não vem bem nas suas últimas decisões aqui no Goiás. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Será que faz sentido ou não? Vale a pena uma demissão nesse momento da temporada? Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Mesmo Goiás estando mal ou muito bem, algo que vem sendo raro nos últimos anos, pelo menos 2 vídeos novos aqui no nosso canal, inclusive o de ontem, o pós-jogo da partida contra o Águia de Marabá. Vou deixar aqui na tela final. Outro recado que eu quero passar para vocês é da BetWill, caso de apostas esportivas para você palpitar nos jogos de hoje, na disputa da Copa do Brasil, com ótimas cotações, por exemplo, para o jogo entre Grêmio e Ferroviário do Ceará. Uma vitória do Grêmio em casa está pagando R$ 1,19 a cada real apostado, um empate 6,15 lá na BetWill e uma vitória do Ferroviário fora 14,21 a cada real apostado. Teremos aí também Vasco da Gama e ABC, uma vitória do Vasco 1,32, um empate 4,47 e o ABC vencendo 10,13. Além de CSA e Brusque na Copa do Brasil, com empate pagando 2,96, ótima cotação por lá também. Além das partidas da Copa Libertadores, com Fortaleza entrando em campo contra o Cerro Porteño, teremos aí também a disputa da Europa League, da Conference League, tudo isso você encontra lá na BetWill. E lembrando, no valor da sua primeira aposta, caso você perca ela dentro de uma quantia de até R$ 200, sem problema algum, a BetWill cobre tudinho para você, nossa parceira aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o Guto Ferreira, que em números vem fazendo o melhor começo de ano do Goiás, pelo menos que compete ali com o de 2019, uma sequência muito invicta, mas assim como naquela mesma temporada, um bom técnico, que viria a ser, que no caso era o Maurício Barbieri, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, nos pênaltis naquela ocasião para o CRB. O Guto Ferreira repete o mesmo feito agora com um time que também tem as suas limitações, mas não dá para dizer que é um desastre. Se a gente comparar, por exemplo, outros começos de temporada, mesmo vencendo, o Goiás não convencia hora nenhuma no Campeonato Goiano. Nesse comecinho de ano, aquelas 4 primeiras rodadas, onde o Goiás tratou como total pré-temporada mesmo, a preparação para o seu elenco, e até mesmo até hoje, o Goiás mesmo não repetiu nenhuma escalação entre um jogo e outro, e até mesmo os mesmos 11 jogadores até aqui na temporada não foram repetidos. Mas você observa um padrão, é um time que tem sim uma ideia de jogo muito clara e eu penso que muito por conta da falta de qualidade, principalmente no meio de campo e no ataque, o Goiás não consegue fazer mais jogadas ofensivas como gosta, por exemplo, o Guto Ferreira. Mesmo assim, isso não é justificativa para uma eliminação muito vergonhosa dessa contra o Águia de Marabá. Já até falei no vídeo ontem, o elenco C do Goiás das categorias de base, os garotos da Copinha têm a obrigação de vencer o Águia de Marabá fora de casa. Não foi possível utilizando o seu elenco principal, mas não vejo a necessidade de sair demitindo todo mundo, uma dispensa que sai sim muito caro, todos eles têm contrato no mínimo até dezembro de 2023 com o Goiás, e uma rescisão nesse momento sai muito mais caro do que deixar apenas, por exemplo, o jogador encostado, ou quem sabe ele no banco e ganhando outra possibilidade futuramente. O Guto Ferreira tem aí no comando do Goiás 17 partidas com 12 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota lá no clássico contra o Atlético. 35 gols marcados e apenas 12 gols sofridos. O Edminho Pinheiro, quando foi perguntado sobre isso lá em uma entrevista bacana na Rádio Band News de Goiânia, ele foi perguntado sobre se era ou não esse começo de temporada que o Goiás havia planejado, imaginado nesse comecinho de ano. O Edminho Pinheiro, ele diz que o Goiás vinha de um começo do ano completamente aceitável e dentro dos padrões. Para ele, a única diferença é que essa questão do dinheiro, que apenas com 2 partidas, 2 classificações, sendo aí na primeira e na segunda fase, na segunda fase agora e na terceira, já era suficiente para um pagamento mais de uma folha salarial mensal do Goiás. Então, segundo o Edminho Pinheiro, não está nada dentro dos padrões, está dentro do aceitável e dentro do esperado, pela direção do Goiás nesse comecinho do ano. Se tivesse passado, estaria a diferença apenas nesta questão
financeira, foi o que disse o Edminho Pinheiro ao ser perguntado, né, sobre essa questão. Inclusive, até mesmo no próprio Campeonato Goiano, eu não veria muitas dúvidas caso, por exemplo, o Goiás fosse eliminado em uma primeira fase, utilizando um elenco cheio de garotos, ou nas quartas de finais, por exemplo, mesmo utilizando o seu time principal, até mesmo porque o próprio Edminho já havia falado isso. Antes do início do Goianão, não tinha aquele regulamento, no caso no ano passado, né? Não tinha aquela confirmação que apenas da Copa do Brasil classificaria entre os 3 melhores do Campeonato Goiano. O Edminho disse que nem se importava com essa questão do Campeonato Estadual, que era ser utilizado para testes, e isso o Guto Ferreira fez muito bem, utilizando os seus jogadores principais, descobrindo também um elenco alternativo para o Verdão, que será assim muito utilizado na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e nas outras competições até aqui. De fato, é uma vergonha muito grande, mas como eu falei, o Goiás não é aquele time feio igual era, por exemplo, no ano passado, 2021, 2020, 2019, que era só chutão pra frente. O Goiás dificilmente rifa a bola para o adversário. Tenta sair jogando, tem 2 meias muito bons, né? No caso, o Felipe e o Zé Ricardo. O Bruno Melo fez muita falta no jogo de ontem, né? Para dar aquela saída melhor pelo lado esquerdo. O Sander também é muito bom jogador. Entretanto, falta eu diria que esse camisa 10 de maior criação, um cara para chamar a responsabilidade, um ponta de verdade, porque o Vinícius ele cisca demais, mas não é aquele jogador que vai pegar a bola e colocar a correria até na linha de fundo, e o Nicolas não vem conseguindo fazer essa principal parede, mas acho que o substituto, o ideal, o titular, o camisa 9 para o Goiás em sequência do ano, já está dentro do elenco, que no caso será o Matheus Peixoto. Porém, de contratações, será sim necessário, em um nível de Série A do Campeonato Brasileiro, no mínimo, mais um meio atacante, aquele cara de maior criação de jogadas, um ponta esquerda também, um ponta direita, né, na vaga possivelmente do Diego Gonçalves, e pelo menos mais um zagueiro, um cara mais de confiança ali na zaga, um lateral direito também será necessário para o Brasileirão. Então, como eu falei, não era o pior técnico do mundo, muito pelo contrário. Quando foi contratado aqui pelo Goiás, tinha aprovação, acho que de pelo menos 90-95% de todos os torcedores. Tem uma ideia de jogo de pelo menos tentar sair jogando. A grande questão é, será que vai conseguir repetir isso na Série A do Campeonato Brasileiro? Nesse momento, beleza, o Goiás teve muito espaço, mas apenas jogar a culpa no gramado, acho que fica muito pouco. Porque quando você tiver gramados lindos, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, os outros adversários terão uma folha muito maior do que a do Goiás e, consequentemente, jogadores muito melhores. Então, se de fato o Campeonato Goiano não serve como parâmetro, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro, apesar que eu vejo que o torcedor do Goiás ele não tem uma dimensão exata do que é o Campeonato Goiano, não é o pior estadual do Brasil, muito pelo contrário, ele é muito melhor que basicamente todos os campeonatos estaduais da região norte e nordeste do país, isso eu não tenho a menor dúvida, e vai competir, na minha visão, ali próximo do que é, por exemplo, a disputa de um campeonato catarinense, um campeonato gaúcho, obviamente sem os grandões. As equipes do interior também não é um lixo, como o torcedor do Goiás às vezes tenta tratar, porque se estiver ganhando, o campeonato goiano não serve de parâmetro. Se perder, aí vira aquele desespero, falando que o estadual não serve para nada e mesmo assim já está perdendo. Então eu vejo com cautela nessa questão, não é qualquer time do Goiás que ficou, por exemplo, 16 jogos, né, está a 16 jogos invicto nesse comecinho de temporada, mas isso não quer dizer que seja o melhor time do Brasil ou que vai chegar no Campeonato Brasileiro dando show. E aí que eu tenho a dúvida em relação ao Guto Ferreira, se deveria ou não utilizar um time um pouco mais defensivo nessa questão. Que, como eu falei, é um time do Goiás que tenta sim sair jogando, mas quando o Felipe ou o Zé Ricardo não estão ali nos melhores dias para ter aquele controle de jogo, fica uma partida muito laica, muito, digamos, muito corrida. Não é aquele jogo onde o Goiás coloca a bola no pé e tem a tranquilidade. Por exemplo, no jogo de ontem contra o Águia de Marabá, eu senti o Goiás muito mais controlado. Apesar de não ter no segundo tempo, principalmente, um camisa 10, que o Palácios não pode jogar naquela função, ele é muito melhor na meia direita, né? Mesmo assim, no primeiro tempo, boas articulações, rodagem de bola e, obviamente, né, no segundo tempo ficou mais aquela questão de chuveirinho para dentro da grande área. Mas, volto a dizer, é um time que tenta sair jogando, seja ali pelo lado esquerdo do campo, principalmente nas tabelinhas, né, com o Sander, com o próprio Vinícius, e o controle do meio de campo também. Eu gosto bastante dessa característica do Felipe juntamente com o Zé Ricardo. Só que na Série A, na hora que você enfrentar, por exemplo, um grande adversário, como já é na estreia contra o Atlético Paranaense, que na minha visão é pelo menos o segundo ou terceiro melhor time atualmente aqui do Brasil, o que vai fazer? Vai ter que jogar com 50%, 60% de posse de bola pelo lado do Goiás ou fazer aquele jogo retrancado lá atrás, esperando apenas uma bola. Porque na minha visão, se fosse para jogar dessa maneira, o Goiás teria primeiramente que ter um jogador de velocidade, não tem nenhum com essa característica de contra-ataque
dentro do time. O Vinícius, ele pegar uma bola sozinho no meio de campo, ele vai dominar, olhar para trás e tentar fazer uma jogada trabalhada novamente. Então não é a característica dele ter essa velocidade. Lá atrás, o Sidmar, que é o melhor zagueiro do Goiás, não pode ficar no banco para ficar, por exemplo, com o Bruno Melo e o Lucas Alves. Então, na minha visão, o Goiás deveria jogar com 3 zagueiros, abrindo bem mais os seus laterais, que tem qualidade para ir na frente, né? Tanto o Sander quanto também o Bruno Melo. Deixava os 2 volantes, o Felipe e o Zé Ricardo, que tem essa qualidade. Não é, por exemplo, igual no ano passado com o Auremir e o Caio Vinícius. É totalmente diferente essa característica de jogo. A volta do Dieguinho pode agregar bastante. E lá na frente, um centroavante que saiba fazer a parede. O Nicolas, ele tem muito esse defeito. Se a bola vir nele, ele começa a embananar, cai em cima da bola, tenta dar uma cabeçada, dificilmente consegue uma outra casquinha. Acho que o Matheus Peixoto pode fazer melhor essa função. Ou talvez o Gabriel Novaes um pouco mais móvel. E lá na frente, principalmente pelas pontas, né, um jogador de velocidade, algo que o Goiás não tem dentro do seu elenco desde a Série A do ano passado. Um time que joga em contra-ataque, não tem nenhum jogador de explosão. Isso é um absurdo. E o Guto Ferreira ter mais inteligência, acertar mais as suas mudanças. Ele vem se mostrando um técnico muito teimoso nas últimas partidas, desde, por exemplo, do jogo contra o Brasiliense, né, na Copa Verde. Ele deu uma explicação ali muito chola. O Edu, que estava amarelado, sofrendo bastante pelo lado direito, ele tira o Heron, que até vinha bem na partida, e deixa o Edu amarelado, leva o segundo cartão na segunda etapa e é expulso com 9 minutos. Já foi uma decisão errada. Na disputa do jogo contra o Anápolis, né, no Campeonato Goiano, deixa o Cauã no banco de reservas, promove a entrada do Palácio, que foi sim, bem no meio de campo, mas permanece com o Diego Gonçalves, que até hoje eu diria que ele fez ali, sei lá, 3 partidas aceitáveis com a camisa do Goiás, no restante tudo muito abaixo da média, né? Já havia perdido aquele caminhão de gols no jogo contra o Goiânia, mesmo assim o Guto Ferreira mantendo ele no time titular. E na partida de ontem, né, o Goiás tinha até bem um controle de jogo, mas faltava aquele último passe, muito por conta de que não tinha um camisa 10, né, aquele cara de maior qualidade, aquele retoque final. Então vem se mostrando um técnico muito teimoso com o Diego Gonçalves, com essa volta do Maguinho inexplicável, né, em jogos decisivos, enfim, pode ser que o Apodi não esteja na melhor condição, o Bruno Santos também acabou quebrando, né, o nariz no último treinamento antes dessa viagem, mas ficou um cenário onde o Goiás parecia pagar com seus próprios erros, né? Infelizmente acumulou com essa eliminação. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não demitiria o Guto Ferreira, vem fazendo um trabalho sim razoável com a camisa do Goiás até nesse momento. Falta algumas peças, né, dentro do seu elenco, mas foi muito pouco até o momento, né? Tinha sim ter passado para a terceira fase da Copa do Brasil, mas com essa escassez de nomes aqui dentro do mercado brasileiro, não sei se faz muito sentido demitir. Ele logo nesse momento deixaria pelo menos correr essa Série A do Campeonato Brasileiro, o comecinho ali dos jogos. O Goiás tem ou não uma boa defesa, faz sentido manter esse mesmo padrão de jogo. Acho que nos jogos grandes a gente vai ter uma melhor dimensão a respeito desse assunto. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final o vídeo do pós-jogo de ontem, nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição, e também o nosso parceiro do canal, a BetWill, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!